Glória a Deus. Irmãos, caiu aqui um pouquinho, mas deve ter algum problema com a conexão da internet. Mas já estamos juntos de novo, a pastora está com a gente já. Vai adicionar, e o povo vai entrando aí. Amém, agora vai. Agora vai. Em nome de Jesus. Agora vai. Isso acontece quando a gente entra no Bluetooth, ele fica ainda meio com interferência. Uhum. Mas é bênção, pastora. Estava falando aqui de um texto, né, de uma página aqui do livro. Interessante, não sei se a senhora já leu esse livro aqui. Fantástico. Esse... É um livro bem curto, fantástico. Uhum. Ele é um Ah, predecessor do Avivamento da Rua Azusa. Você já leu esse livro? esse Fantástico, né? exatamente não, mas já li algo parecido que Fantástico. conta. E ele fala num texto aqui que eles entraram numa comunhão tão profunda com Deus que Deus estava lutando as guerras deles. Eles não precisavam falar nada daquilo que estava acontecendo. A presença do Uhum. Senhor era tão forte que até os incrédulos, os que se levantavam para julgar, acusar, eram submetidos e eram redidos pela presença do Senhor. No tempo que eles estavam ainda intercedendo para que acontecesse o avivamento. Aí depois disso o avivamento explodiu e nós somos, para quem não sabe, resultado desse avivamento, né? Uma semente que Amém. foi lançada há 100 anos atrás, até hoje Uhum. germina. Glória a Deus. Irmãos, essa é a Glória a pastora Deus. Fabiana, amém? Lá de Mogi, amiga do pastor André. O pastor André está assistindo aqui, amém? Ele Glória a que fez essa Deus. ponte, e eu creio que é para o reino vai ser, com certeza, vai ser produzido muitas coisas para o reino e muitas pessoas serão alcançadas. Pastora, Uhum. a palavra é sua, pode liberar o Glória rio a de Deus. glória aí, em nome de Jesus. Amém. O pastor falando disso, né? Que nós somos frutos do avivamento da Rua Azusa, né? No meu caso, assim, é bem isso mesmo. Todos nós, claro. Mas eu sou da Igreja Quadrangular aqui em Mogi. E a Igreja Quadrangular, para muitos que não sabem, foi fundada por uma mulher que foi fruto dessa continuidade, né? O avivamento começou na Rua Azul e alguns anos depois ela foi tocada por esse avivamento e aí explodiu a Igreja Quadrangular aí no mundo. E então eu sou fruto assim bem direto, assim, a gente conhece a história dela, ouvindo falar do avivamento da Azusa e buscando o batismo no Espírito Santo e alguns poucos anos depois, assim, vivendo o extraordinário de Deus, né? Então, a gente sabe o quanto a presença de Deus realmente faz diferença, né, nas vidas. Eu estava aqui um pouquinho antes meditando naquele texto que fala que o rei Saul, ele, Samuel falou para ele que ele ia encontrar, né, um grupo de profetas. E o Espírito do Senhor se apoderaria dele, ele seria transformado num novo homem. Quando a gente tem um encontro com a presença de Deus, a presença de Deus constrange, né? É isso que o pastor estava falando aí, né? Que eles oravam ao Senhor e a presença de Deus ia convencendo as pessoas, constrangendo, fazendo com que os incrédulos naturalmente viessem para Deus. A presença ela atrai, a presença ela transforma, ela corrige, ela constrange. A presença de Deus, quando a gente mergulha nela, ela tem esse poder de transformar, né? De Uau. gerar algo novo na nossa vida. E assim, eu tenho observado isso, né? Eu me lembro que quando eu me converti há uns 20 anos atrás, na porta da minha igreja tinha uma inscrição lá de Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E eu, recém-convertida, nem tinha muita dimensão do que aquilo significava, né? Que realmente a gente tem que buscar o Senhor enquanto é uma questão de tempo, porque hoje é o tempo, né? A gente vê as pessoas cada vez mais buscando as coisas para a vida delas, buscando os seus próprios interesses e deixando até mesmo a igreja deixando de lado a busca pelo Senhor. E esse enquanto, ele denota tempo, ele diz que enquanto você pode achar, porque vai chegar um tempo que buscarão e não encontrarão. Mas a gente está vivendo um tempo que a gente busca e não é algo
que seja assim tão custoso, né? Deus quer ser achado, né? Ele quer se derramar na vida da pessoa. Ele só quer corações sinceros que busquem a Ele, porque Ele está pronto a se derramar. Glória a Deus. Se Amém. deixar, Glória a eu Deus. fluir, nem pastor. Falo muito. Pode fluir, mano. Não tem problema, não. A gente está aqui para receber. Eu sou um fominha, um faminto por Deus. Amém. Glória a Deus. Assim, eu acho que o pastor também não conhece muito a minha história, né? A gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Mas a minha história, o meu testemunho é mesmo da presença de Deus, porque eu vim de um histórico, eu estava sendo preparada para ser mãe de santo. Então, assim, quando eu fui para a igreja, eu fui com uma oração, né? Eu não conhecia Deus, mas eu falei, Deus, eu quero ir na igreja dos crentes, porque eles têm uma paz que eu não tenho. Só que eu não quero cair endemoniada, porque no fundo eu sabia, né? Eu não quero cair. E assim, e eu tive uma experiência assim muito interessante, que no mesmo dia eu ouvi um cantor gospel falar na TV que tudo que estava acontecendo de bom na vida dele era porque Deus era fiel. Aí eu saí para comprar pão, passou uma pessoa com a camiseta escrito Deus é fiel, passou um carro com adesivo Deus é fiel. Eu falei, mas por que esses crentes falam que Deus é fiel o tempo todo, né? E aí passou, isso foi num sábado, no domingo eu fui numa igreja para ver esse Deus fiel, mas fui com medo de cair. E orei em casa, sem saber que eu estava orando. Falei, ó Deus, eu vou na igreja dos crentes, mas eu não quero cair. E ali eu fui, tive um encontro com Jesus, na palavra de Deus, confessei Jesus, e foi tudo muito rápido. Porque quando a presença de Deus, ela tá no lugar, ela convence a gente de uma forma, né? Naquela mesma noite, eu fiz uma fogueira no fundo do quintal, queimei todas as coisas que eu tinha, e eu tomei uma decisão firme, né? Que já tem 20 anos. Então, assim, eu sabia que eu não ia voltar atrás para aquelas práticas. Foi uma decisão firme por conta da presença de Deus. Uma igreja muito simples, pequenininha, um templo, uma casa de oração pequenininha, com pessoas sinceras buscando a Deus. E a presença de Deus naquele lugar gerou uma transformação na minha vida. Então, assim, eu sei que cada um tem um tempo, né? Tem pessoas que às vezes têm um outro trabalhar com Deus. Mas quando a gente se abre realmente para a presença, Deus, ele transforma mesmo a vida da gente. E aí foi isso que eu presenciei, um processo de libertação, onde a presença de Deus fez tudo. E eu nunca caí endemoniada na igreja. Meses depois, o Senhor me tomou e eu caí no espírito. E quando eu voltei, ele falou no meu coração: sou fiel ou não sou? Você nem me conhecia, Eita, pediu glória. algo e eu fiz, né? E assim, foi um processo trabalhoso, né? Muitas coisas aconteceram, que é uma história muito grande para contar, mas a presença de Deus sempre foi algo muito real, né? E assim, no início e até hoje eu falo para as pessoas, tem muitos cristãos que não conhecem o Deus que serve, porque tá ali, mas não conhece. Como eu vivi outras coisas fora, assim, eu tenho a dimensão da grandeza que é ter essa presença, de quão precioso é, de como as pessoas são vazias e ficam buscando algo que elas não sabem nem direito o que que é, e a presença de Deus, quando ela vem, preenche a nossa vida, sacia a nossa vida, a gente não precisa estar com tudo é, resolvido para ser feliz, a gente é feliz pela presença de Deus na nossa vida, né? Apesar das lutas, das dificuldades, a gente não está mais só. Então, assim, descobrir a presença de Deus realmente transformou minha vida, minha história, mudou meus conceitos. E quando eu fiquei pensando nesse tema que o pastor falou, a primeira coisa que eu pensei foi nisso, no poder transformador de ser exposto à presença de Deus, né? De a gente ter lugares, cultos que realmente busquem a presença de Deus, porque aí o homem sem a presença de Deus ele tem que fazer muita força. Onde a presença de Deus está, não tem esforço, né? O Senhor faz a obra, Ele gera as coisas, né? Então a gente precisa buscar mais a presença de Deus mesmo. A gente precisa focar nas coisas mais simples e mais importantes. Eu tenho observado isso, que às vezes
se prepara muita coisa para um culto, muita coisa técnica e pouca presença, pouco preparo espiritual, pouca sinceridade. Aí as coisas não acontecem, a gente fica enxugando gelo, né? Ficar lutando, né? Como diz minha mãe, dando murro e ponta de faca. Quando o Senhor tá, ele faz tudo. Ele dá a palavra, ele revela o que tem que ser revelado, ele cura, ele faz, ele tudo se encaixa e o resultado é a salvação e a libertação das vidas. Então, acho que esse tema é muito pertinente porque é algo que a igreja precisa realmente focar nesses últimos tempos, né? A gente não pode ser um ajuntamento de gente no mesmo lugar, senão vira um clube, né? Isso seria um clube. O que faz a igreja ser igreja é a presença do Espírito Santo, né? Sem a unção, a gente é só um monte de gente num lugar como qualquer outro. Mas com a presença aí a gente é a igreja de verdade. Uau, Amém? uau. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, isso aí é, né? E é nítido o chamado pastoral na pastora. É nítido, gente. É nítido, né? O desenho pastoral. É o que eu falo para os irmãos, irmãos, eu sou tão pastor assim, não, né? Eu sou mais profeta, mas, né? É, mas Lutei muito pro chamado, mas não teve jeito, né? Não dá para lutar com é, Deus, a gente perde sempre. não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Uma vez que você é exposto a esse nível de presença, seu chamado é revelado, meu irmão, acabou. Uhum. Quando ele fala com Amém. você que ele te chamou, não tem jeito. Você pode tentar, né, protelar, criar meios, mas sempre volta. É É, como se uma você vez um andasse em profeta círculo, né? falou isso para mim. Bem no início, assim, eu sentia o chamado, mas eu lutava com isso um pouco, colocava um monte de empecilho, né? Que nem Moisés, sabe? Colocando um monte de coisa. E um dia foi um profeta lá na igreja, ele acabou o culto, ele me chamou e falou, irmã, vem aqui. Aí tinha a época da data show, né? Que a gente colocava Sim. transparência para naquele tempo. Aí tinha uma mesinha, ele falou assim, olha, irmã, seguinte, para você ir daqui nessa mesinha, você pode ir numa linha reta, ou você pode dar muita volta para chegar. Mas se Deus quiser que você chegue, você vai chegar de um jeito ou de outro. Eu vou te dar só um conselho, pega aí se você vai entender. E eu já vi o que Deus estava falando do meu ministério. Ele falou assim: vai pelo caminho mais simples, não complica, porque Deus vai fazer você chegar de um jeito ou de outro. Então, vai no caminho reto, curto. Aí eu falei, amém. E aí aceitei. E aí foi um processo. Hoje eu sou pastora da igreja que eu era ovelha, né? Foi assim um, um processo muito rápido. Eu me converti 4 anos depois, eu estava já assumindo a igreja. Deus fez assim comigo. Foi um. Já tô lá há É, 16 anos, graças a Deus. glória a Deus. Deus tem os seus meios, né, pastora? A pastora falando do chamado dela. Esses dias eu estava aí em Jacareí e o pastor, ele também era, né? Ele também tinha, antes de se converter, ele também era pai de santo. Ele falou que era pior ainda, né? Ele era um feiticeiro mesmo. E eu curioso, né? Porque, assim, eu nunca fui exposto a esse outro lado. Eu era meio que agnóstico, né? Eu era um ateu, a bem da verdade. Darwinista, ferrenho, brigador ainda. Cheio das teorias. Difícil me convencer. Teve que realmente a presença me convencer. A lógica não conseguiria me convencer. A teologia também não conseguiria me convencer. Teve que ser a presença. E aí eu perguntei para ele, né? Falei assim, mas assim, você ouvia os demônios, tal? Ele, sim. Eu perguntei qual que é a diferença, né? Porque é uma coisa quando você já conhece a Deus, você tá conhece a Deus, só que não conhece o inimigo. Ele falou simplesmente, falou assim, olha, pastor, não tem como comparar. O poder da presença de Deus é tão extraordinário que não há demônio que fique diante da presença dele. Não tem como. É muito mais forte, é muito mais intenso, é muito mais. É vida. Na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, quantas pessoas desconhecem essa vida e estão na igreja ainda naquela velha prática, sem ter nenhuma experiência com essa presença que é vida. É o que a pastora Amém. está falando. Durante o tempo que eu estava lá, uma coisa que me chamava muita atenção é que, assim, o lugar que eu frequentava, a pessoa responsável não deixava que as outras fizessem o mal. Ele supostamente deixava a gente fazer o bem porque o mal ele cobrava. Então era ele que fazia. É, tinha isso também.
E aí, uma certa ocasião, uma mulher foi lá e eu presenciei, eu vi a conversa dela com a entidade, ela pedia para desfazer um casamento, porque ela queria ficar com a mulher e não era com o esposo. E aí foi Aí, gente, tá feio. achando que é mentira, ó, que tem macumbaria de casamento. Ó, ouça isso, irmão. Ouça isso. Só que aí eu achei muito interessante, porque ela passaram uma lista de muitas coisas para ela comprar, e foi feito de alguma forma. Fiquei sabendo, não presenciei, mas foi feito algo lá. E passou alguns meses, ela voltou muito brava, porque não tinha acontecido nada. E aí eu presenciei a entidade, né, incorporada naquela pessoa, falar para ela que não pôde fazer nada, porque aquela pessoa que ela tinha pedido para separar era aqueles que carregavam o livro embaixo do braço. E eu fiquei com isso na cabeça. Uau. Quando acabou tudo lá e o pai de santo, né, tava em si, eu falei, o que é isso? O que significa esse Bíblia, livro embaixo do braço? Ele falou, é crente. Quando o crente é fiel, não pega. Então, as experiências que eu vi, as coisas que eu vi serem ditas a respeito da igreja lá, elas mexeram comigo. Eu falei, que negócio é esse que é tão bom que o mais simples lá melhor do que o maior aqui? Tem algo, sabe? Eu comecei a entrar em Uau, conflito. mas olha isso. Que Então, às legal, vezes, cara. Uau. eu falo isso para os irmãos na igreja. Eu falo assim, vocês não têm ideia do quanto o poder de Deus na vida de vocês faz a diferença, né? Porque o próprio diabo se refere a uma pessoa que serve a Deus como aquele que carrega o livro embaixo do braço, né? Antes a gente tinha mais esse hábito, né? Hoje em dia as pessoas levam muito a Bíblia no celular e tal, mas antes todo crente, e aí ele falava assim, é daquelas que... E ele falou, ele chegou a citar assim, ela é daquelas que põe o livro embaixo do braço e vai à tarde para aquele lugar. Então eu imaginei uma irmã de oração num culto da, quem sabe, tarde da bênção, né? Essas coisas que às vezes Provavelmente, ninguém, né? Uma pessoa simples ciclo de que ninguém dá oração. valor, é uma pessoa simples que às vezes o mundo olha, não dá valor e que nós como igreja às vezes não achamos que ela é relevante no reino, mas ela é muito, faz diferença, né? O mal não toca na vida. Então, esse é o poder da presença. Então, assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso para as pessoas, assim, vocês precisam conhecer o Deus que vocês servem, porque ele é maior do que muito, assim, as pessoas têm medo do diabo, né? Tem crente que tem medo do diabo, já conheci. Não precisa ter medo, realmente maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, realmente. Então, assim, é buscar a presença, se revestir da presença, porque aí Deus faz, Deus realiza, Deus opera. E, e eu sei que vai ser assim na vida, na nossa vida, pastor, na vida dos irmãos que estão aqui nessa live, buscando a presença, Deus vai manifestar a presença e vai fazer diferença. A presença faz diferença na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastora, se tiver mais experiência, se tiver palavra para liberar, não tenha. Libera, pastora. Não Amém. tenha. Amém? Não tenha. Glória a Deus. Vergonha, não. A gente Não, está aqui vergonha não. impactado com esse Já testemunho, porque é fui, muito já fui forte, né? muito, É muito já forte. fui muito tímida, né? Quando eu cheguei na igreja, eu era muito tímida. Assim, se tivesse três pessoas conversando e eu começasse a falar e elas olhassem para mim, eu já travava, né? Mas quando eu conheci Jesus, eu fiz algumas orações que até hoje o Espírito Santo me lembra elas, né? Eu falei que eu tinha que falar do que eu estava, da experiência que eu vivi. Então, para isso, eu ia vencer minha timidez. Às vezes, até hoje, né? 16 anos depois, eu estou no altar e sinto uma certa timidez assim mais humana. Mas aí o Espírito Santo dá ousadia para a gente faz, apesar da nossa limitação, apesar da nossa humanidade, né? Se tiver pessoas que estão assistindo e têm dificuldade, não têm coragem de falar em público, busque a presença de Deus, busque ser batizado no Espírito Santo, selado, falar, orar em línguas, que isso te dá ousadia. As pessoas talvez não tenham a dimensão do quanto essa presença de Deus gera em nós coisas que a gente não pode fazer, né? Como Pedro, que antes do Espírito era alguém que negou Jesus e fugiu. Depois do derramar do Pentecostes, é um homem que prega e 3.000 almas
se convertem. Com Deus a gente consegue realmente fazer. Então, que as pessoas que tenham dificuldades busquem a presença. Às vezes os cursos são bons, né? A gente estudar para aprender a falar, aprender teologia, tudo isso é muito bom, mas sem a presença, não, a gente não atinge o objetivo necessário. E assim, enquanto eu estava agora um pouco, uns momentos antes orando, o Senhor pôs muito no meu coração essa passagem, como eu falei para o pastor, de 1 Samuel, capítulo 10, em que Deus transforma o coração de Saul. Você vai ser transformado num outro homem. Isso ficou no meu coração o tempo todo. O tempo todo. E eu quero liberar essa palavra, pastor. Deus transforma. A presença de Deus transforma. Uma pessoa pode achar, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu tenho um vício, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma limitação. O poder de Deus vai agir na sua vida. Ouça a voz, né? Estamos aqui na live com um profeta. Ouça os profetas de Deus, ouça a palavra de Deus, receba a palavra que você está recebendo, que é direcionada a você, cumpra, obedeça a palavra, porque as coisas vão se transformar, né? Eu tinha tudo para dar errado, né? Aquele termo improvável, eu acho que ele foi feito para mim, porque eu tinha tudo para dar errado. Mas por conta da presença de Deus na minha vida, ele gerou muitas coisas assim. Se eu for contar toda a minha história, a gente passa aqui a noite e o dia, porque Deus me livrou de muitas coisas, né? Era uma trajetória de morte, né? E ainda que iria conduzir outras pessoas à morte. Deus mudou minha história para ser alguém que tem vida e que hoje conduzo outras pessoas ao caminho da vida. Então, Deus transforma. Às vezes a pessoa está orando por alguém e acha que não tem jeito. A minha mãe ia na minha casa, ela me contou só depois. Eu odiava crente. E crente pentecostal, pior ainda. Eu não passava na porta de uma igreja sem criticar e falar: esses crentes pensam que Deus é surdo, fica gritando, fica sem saber do que eu estava falando, né? E minha mãe, ela já cristã, orando, buscando pela minha vida, ela entrava no banheiro da minha casa quando ia me visitar e ela ungia as paredes do banheiro. E ela falava: Senhor, eu não posso ungir eles, mas quando eles entrarem aqui, a unção do Senhor vai estar aqui para libertar. Então, assim, ninguém pregou para mim porque eu não dei oportunidade de ninguém pregar. Foi a oração da minha mãe quebrando as escamas da minha vida, que fizeram as escamas caírem. Então, assim, não deixe de orar pelas pessoas, né? Às vezes a pessoa fala: ai, cansei, entreguei nas mãos de Deus, não vou mais orar. Ore, né? Que nem a palavra de Deus diz na parábola daquela mulher que ficou pedindo até o juiz julgar a causa dela. A gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. Porque Deus, ele entra nos lugares mais absurdos para salvar uma vida, para transformar uma vida. Quando Deus mudou o meu coração, realmente eu não sabia, mas naquela noite minha mãe e minha tia estavam numa vigília orando pela minha vida e eu estava num negócio que chama virada de Exu. Era trabalhando com a esquerda, eu estava lá dentro e eu vi uma cena lá como se as escamas caíram dos meus olhos na hora. Eu falei: Deus não pode estar nisso aqui. Eu estou no lugar errado. E eu tive um pensamento, pastor. Eu falei: quando isso aqui acabar, eu vou sair daqui e nunca mais eu volto. Ninguém pregou para mim. Foi alguém orando, intercedendo, e a presença de Deus me alcançou. A misericórdia do Senhor me alcançou. E quando eu saí dali, realmente eu saí para não voltar nunca mais. Daí para ir para a igreja ainda foi um tempo, uns 2 anos. Mas eu comecei a viver um quebrantamento na minha vida através da oração, né? Tinha pessoas que eu nem me conheciam, mas minha tia conta que todo lugar que ela ia, toda igreja que ela conhecia, ela dava o meu nome e falava: ora pela minha sobrinha, que ela tá no caminho de morte, né? Tá sendo preparada aí para ser uma feiticeira e não é isso que Deus tem para ela. E elas oravam, aquelas duas, minha mãe e minha tia orando, orando e pedindo para pessoas que não me conheciam a orar. Então, assim, a presença de Deus, ela se manifesta muito
na vida de outras pessoas quando a gente intercede. Então a gente tem que aprender uma vida de intercessão. Porque às vezes a gente busca a presença só pra gente. Eu quero ser cheio, quero ser cheio, quero ser cheio. Mas cheio pra quê? Né? Então, assim, eu quero ser cheio e quero que os outros sejam cheios também. O que eu tenho de tão maravilhoso, tão precioso, precisa cair na vida de quem está perto de mim. Precisa se derramar na vida das pessoas. E crer realmente que isso vai acontecer, não desfalecer. E se você deixar, eu vou falar a noite inteira, porque pensa uma mulher que fala. Não, mas pregador é assim, irmão. Pregador fala que é uma beleza, irmão. Pregador, crente tem Não história tem, para contar, irmão. Tem não tem testemunho a vida microfone para toda. puxar um fio, eu vou que vou. É, vai embora, não tem problema não, pastor. Não tem problema. Irmãos, é maravilhoso o que Deus fez na vida da pastora, o que Deus está fazendo, o que Deus ainda vai fazer, né? E tudo isso, né? E ela, como pastora de igreja, tem vários desafios, né, pastora? São inúmeros Muito. desafios, né? A gente Todos os pastoreou a dias. igreja também, né? E Deus tem falado que a gente vai voltar a pastorear de novo. Eu falei, oh meu Deus do céu, é uma bênção. Porque um dos grandes desafios que nós temos como pastor, ainda mais quem busca o avivamento, é cultivar um ambiente da presença. É muito Uhum, desafiante. Não é uma coisa uhum, tão simples assim para colocar na cabeça dos outros. Porque a igreja, cada um vem com uma vida, vem com um propósito, vem com um quer cura, outro quer uhum, restauração, outro quer milagre, outro quer porta de emprego. E aí, quando a gente tenta introduzir essa verdade no coração deles, muitos não querem, né? Ó, irmãos, uhum, é a presença de Deus. Se você buscar a presença, tal. Então, hoje a igreja não está tão acostumada a ouvir isso, que a presença vai uhum, fazer a diferença, né? Aí a gente acaba não conseguindo, às vezes, plantar essa semente. Mas como Deus tem falado um avivamento para o Brasil, eu tenho certeza que uhum, muitos corações vão ser despertados. Muitas pessoas vão ser despertadas a uma fome, a um desejo por Deus, a orar. E eu creio que Deus vai começar a levantar pessoas na madrugada mesmo, comecinho de tudo ali, uhum, para voltar a orar, para voltar a interceder, para voltar a clamar pela presença. E vocês vão ver o resultado de oração. A pastora é resultado de oração, eu sou o resultado de oração. Então vocês vão ver o resultado uhum. das suas orações, pode ter certeza. Amém. Eu percebo assim na nossa nação um mover já para o avivamento, né? Que começa com isso da oração, do jejum, da busca. A gente percebe isso, que é, há um movimento do espírito já, né? Esse sopro anterior ao derramar mesmo, ao avivamento, eu já sinto ele assim. Por exemplo, na minha igreja, dia de terça-feira, tem reunião de oração. E tem pessoas que não são evangélicas, tem uma irmã que é católica e ela vai na reunião de oração, ela não vai em nenhum outro culto. Mas porque ela tem uma vizinha que é da intercessão e ela falou: Ah, você vai na igreja fazer o quê? Vou orar. Então, posso ir com você? Ela pode, e ela tem ido orar. Então, assim, as religiosidades estão caindo por um povo sedento da presença, né? Tem pessoas que estão chegando lá na igreja que não chegaram indo num culto público de domingo, culto da família, um culto da Vitória na quarta. Chegaram porque foram numa terça-feira de oração, ficaram 2 meses frequentando a oração, que é só oração, e depois começaram a se firmar nos outros cultos. É, e na terça-feira eu deixo por conta do Ministério de Intercessão, então eu não vou. E assim, eu deixo eles meio que administrarem lá. E teve gente que começou, ficou 3, 4 cultos ali de oração, nem não chega a ser um culto, é uma reunião só para orar mesmo, para depois eu conhecer a pessoa. E a pessoa se firmou na igreja. Então, as pessoas estão pegando um caminho que eu já percebo que já há uma mudança, né? E eu não vejo como algo assim isolado. Eu tenho percebido isso em vários lugares, né? Nesse momento, assim, a gente tem quase a igreja brasileira inteira que está em jejum e oração pela nação. Então, eu falo para os irmãos, eu estou com muita expectativa no meu coração, porque quando o povo começa a orar e jejuar, se alinhar no mesmo propósito, alguma coisa Deus vai fazer. Deus não vai deixar essas orações caírem por terra. E isso não é só num sentido político, isso é num sentido geral. A gente está orando para que Deus abençoe a terra, sare a terra. Então, demônios vão cair, principados vão ser destruídos, porque a gente está orando e jejuando.
Então, isso vai gerar uma mudança, né? Eu já, assim, eu sinto no meu espírito, pastor, realmente, assim, que algo já está se movendo para as grandes promessas que a nossa terra tem, de ser um lugar de avivamento. Eu já vejo uma diferença, né? Eu tenho observado a juventude da igreja, né? Que às vezes a gente olha e fala, é fria, é isso, é aquilo, mas eu já estou vendo mudança, eu já estou vendo quebrantamento, já estou vendo eles buscando mais a essência do que as outras coisas. Eu tenho sentido isso, assim, no dia a dia da igreja, né? E essa mensagem de ter coisas tá ficando rasa para muitas pessoas, eles estão querendo mais. Então, quando a gente prega a presença, eu tenho sentido assim na minha igreja local de um mês e meio para cá, mais receptividade à presença de Deus, mais busca, mais sede. Quando o culto tem um derramar maior da presença, as pessoas saem mais felizes do que se elas recebessem uma palavra assim de outras coisas, né? Não estão procurando tanto assim o ego, tanto ser tão quando recebe a correção, se quebra, chora, né? Eu estou sentindo uma mudança nas coisas. Eu creio que Deus está fazendo algo, já está, né? O vale de ossos secos já está começando a se A mexer, mover. né? Um ossinho já está procurando o outro ossinho e as coisas estão começando a acontecer, né? Vai ser assim difícil, vai ser uma batalha, não vai ser nada simples não, mas Deus está na frente, vai dar vitória para nós, né? Em nome de Jesus. Vai sim. E esse é um movimento genuíno da promessa de Deus, né? Brasil, brasas, braseiros. E, e o nome do Brasil ele é profético. Se você inverter as letras do Brasil, cortar o B, ele vira Israel, para ter uma ideia. O nome do Uhum. Brasil ele é muito profético. Você muda as letras, você corta o B, ele vira Israel. E Brasil, as consoantes são as quatro esposas de Jacó, que geraram Israel. As quatro letras são as quatro esposas de Jacó. Você já tem Maravilha. muita coisa no Brasil, né? Uhum. E o Brasil ele foi, né, de certa forma, ele foi redescoberto, né, pelo alguém que guerreava as guerras para proteger a Terra Santa, que era um templário, que muita gente não sabe disso. E o Brasil tem um desenho, né, espiritual para ser um celeiro poderoso, não só de avivamento, mas de economia, de De tudo. tecnologia, de agronegócio, de tudo, de tudo. Por isso que hoje nós vemos, né, uma grande batalha espiritual no Brasil e nós temos contemplado com os nossos olhos a verdade. E nós também podemos ver quantas pessoas estão com as suas consciências cauterizadas, com as suas visões tapadas para não enxergar a verdade dos fatos. Né? Eu conheço Uhum. pastores que são teólogos e que não conseguem ver e aposta no outro lado, vai voltar no outro lado. Falou, meu Deus do céu, como pode, né? A gente ter essa confusão ainda com Uhum. tudo, os grandes líderes expoentes da igreja ministrando, falando, pôr na cara a tapa mesmo, dando a cara a tapa para Uhum. falar para o povo. Porque isso só poderia ser o Espírito Santo. Alguns anos atrás, cada um ia para o seu lado, ia para o seu canto, Uhum. acabou. Mas hoje É um não, momento, gente. é um momento muito decisivo, né? Assim, quem está ligado espiritualmente percebe que é um momento de divisor de águas, assim. A gente está no momento onde Deus vai fazer coisas e quem tiver ligado, quem tiver atento, vai viver coisas tremendas em Deus. E quem se dispersar vai perder a chance de fazer uma boa escolha. Mas a oração da igreja, eu creio na oração. Eu Também acredito creio. que a oração da igreja está rompendo barreiras, que Deus vai virar o cativeiro, Já que tá Deus virando vai. as coisas já estão Já está diferentes. mudando. E assim, eu sei que tudo na nossa vida vai ser a permissão de Deus, mas esse mover para orar junto, para querer algo diferente, para querer esse avivamento, para querer essa mudança, isso, porque o avivamento não é só algo espiritual, né, pastor? O avivamento ele acaba
refletindo na nossa vida natural, né? Uns anos atrás eu assisti um vídeo, talvez você tenha visto também, sobre as Ilhas Fiji, quando houve um grande avivamento lá, né? Um pastor cristão assumiu, aliás, um cristão ganhou as eleições e disse que as Ilhas Fiji seriam governadas por Jesus e não por ele. E um lugar que era de feitiçaria, tinha até canibalismo, tinha coisas terríveis. Tudo foi começando a mudar. Ele juntou todos os líderes da igreja lá das ilhas e pôs todo mundo no gabinete dele e falou assim: a gente só vai sair daqui quando vocês estiverem de acordo, porque tinha muita divisão na igreja. Então, o avivamento, ele vai trazer resultado na nossa vida prática, diária, né? Não tem como haver um avivamento, eu ser cheio do Espírito Santo e eu fazer tudo errado, eu roubar, eu mentir, eu defraudar as pessoas. Não tem. O avivamento vai trazer um conserto. Então, quando a gente vive o real avivamento, isso e pede esse avivamento para a nossa terra, para a nossa vida, para a nossa geração, isso vai trazer um conserto na geração que vai gerar bênção para as futuras gerações, né? Então, assim, é esse poder transformador do Espírito que chega e não deixa as coisas como estão, né? Ele vem, ele pega um vale de ossos, mas ele transforma num poderoso exército, né? Quando Deus age, ele levanta, né? Por isso que, em nome de Jesus, se alguém está caído, seja erguido hoje pelo poder da Em nome de presença do Senhor, Jesus. pelo Espírito Santo. Ah, eu tô caído nos meus pecados, tô caído nos vícios, nas drogas, no meu eu, tô caído de desânimo. Se você tiver contato com a presença, você não fica, né? A gente tem luta, pode ter um desânimo de ali alguns momentos, mas quando vai para a presença de Deus, a gente levanta, a gente não fica prostrado, a gente não fica caído. A presença não deixa ninguém ficar morto, destruído. A presença é vida, Glória a né? Deus. É isso Esses mesmo. pensamentos de morte, esses desejos de parar, de entregar ministério, vai para a presença. Quando você vai para a presença de Deus, você para de querer entregar o que Deus te confiou, né? Eu converso com alguns pastores, eu sempre vejo os pastores falando da igreja, a igreja tem dificuldade. Eu falo, tem dificuldade. A gente lidar com o ser humano é difícil, não é simples. Mas é o trabalho mais honroso dessa terra, né? A pessoa pode estudar, ser PhD em alguma coisa, não vai ter o trabalho honroso que a gente tem. Nosso trabalho não fica aqui, toda obra fica aqui, o nosso vai gerar para a eternidade, o nosso vai romper, né? A pessoa pode ser um astronauta, a obra dela fica aqui, vai passar algumas gerações, mas o nosso vai atravessar a eternidade. Que honra é Reverbera essa? na eternidade, né? É, então, assim, essa honra, a gente precisa vivenciar essas coisas, né? Em nome de Jesus, ninguém vai ficar. Quem estiver realmente buscando a presença de Deus não vai ficar prostrado, não vai ficar caído, não vai ser envergonhado, né? A porta abre para quem busca a presença, porque Deus dá o alimento, né? Quando a palavra diz: nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Não diz o crente, diz o justo. O justo, ele está justificado. Se ele está justificado é porque ele está em Cristo. E se ele está em Cristo, ele tem presença de Deus. Ele não é um frequentador de igreja. Ele é uma pessoa na presença de Deus. E isso vai gerando bênção na nossa vida. Vai gerando milagre, vai gerando resposta. Então, assim, é, não fique prostrado, não fique caído, aleluia. Não fique se sentindo o menor, não fique achando que a sua vida não tem mais jeito. Vai para a presença de Deus. Né? Às vezes a gente está quebrado, moído, né? Eu passei por trajetórias muito difíceis na minha vida. Algumas que o testemunho nem edifica. Aqueles testemunhos que a gente guarda e Os só guarda no testemunhos, momento. né? Aqueles que a gente nem conta mais, né? Deixa pra lá. Sim, tá Passei por pra lá. muitos momentos assim, difíceis mesmo. Que alguém, qualquer pessoa ia olhar para mim e falar assim: agora ela morreu, acabou o Acabou, ministério, né? acabou a vida, acabou tudo. Mas a presença não deixa. A presença continua gerando fruto, a presença levanta, a presença cura a vida da gente. A presença de Deus faz tudo
ser transformado, realmente. Aleluia. Glória a Deus. Paz, pastorete. Tem um monte de pastor aqui dando a paz. Paz, pastora Vanessa. Paz, profeta. Eu, Jesus amado. Pastora Fabiana, pastorete, está ministrando aqui com a gente hoje, né? Em busca da presença, né? Eu tô igual aquele, não sei se a pastora lembra do Indiana Jones, o primeiro, Em Busca da Arca Perdida? Lembra desse filme? Tava pensando nele Lembro. à tarde. Eu falei, rapaz, onde a presença estava escondida lá? Ele foi atrás da arca. Tem que ser Uhum. assim, irmãos. Tem hora que a Bíblia fala em Isaías que Deus ele se esconde para ver a nossa reação. E ele fica Uhum. ali. Não que ele se esconde, mas ele fica ali numa situação em que você não está sentindo nada, não está vendo nada acontecer. E é ali que ele está provando o seu coração, para ver se realmente você quer a presença dele. Se você persevera nesse instante, você sente o romper de Deus, de presença, irmão. E a presença, como a pastora falou, ela faz a diferença. Eu tenho certeza onde Deus tem me colocado, onde eu tenho ministrado. Fala para os irmãos, não sou eu não tenho nada. É a presença de Deus, porque eu sou improvável. Né? Depois que eu terminei o segundo livro, eu falei, mas Deus, eu não me formei para isso, eu não estudei para escrever, eu estudei para ser administrador, para empreender, mas eu estou escrevendo literatura, Jesus, não é possível. Isso são Uhum. resultados da presença, né? É Faz o que a verdade. gente não imagina. Uhum. É verdade. É, eu nunca pensei ter a vida que eu tenho hoje, fazer as coisas que eu faço hoje, né? E quando eu começo a me acostumar, Deus traz uma novidade aí, um algo Muda. novo que eu falo, tô fazendo isso mesmo? Mas é Deus, né, que vai direcionando a vida da gente e vai nos guiando, né? Realmente, pastor, a gente faz um planejamento, planeja a vida, vai ser assim, assim, assim. Aí vem Deus e nos leva para o caminho que ele tem traçado, que às vezes foge totalmente, né? Aquilo que a gente gostaria ou pensaria. Eu também estou escrevendo e aconteceu de uma forma assim muito, muito inesperada, né? Eu participei de um livro que vai ser lançado mês que vem. Mês que vem não, em dezembro, provavelmente, uma antologia. São 22 pessoas, pastoras, irmãs do mundo e de alguns países, e, e a pessoa responsável vai escrever o prefácio e as outras 21, cada uma escreve um capítulo. E aí Deus me deu essa alegria de ser chamado para escrever esse capítulo. Mas foi uma coisa tão assim, sem que eu não corri atrás. A moça me achou no Instagram, falou para eu escrever, eu comecei a escrever. E aí, quando eu terminei o capítulo, eu falei, Senhor, só o Senhor explica isso que tá nesse papel aqui. Porque só o Senhor. Né? E ela estava comentando comigo que quando uma é da Alemanha, outra é de Portugal, outra é do Paraguai, quando ela tá juntando, organizando o livro, ela falou assim, é impressionante como o Espírito vai dando para pessoas diferentes, em lugares diferentes, a A Bíblia, mesma... né? É, né? A Eu lembrei Bíblia. disso. Pessoas que não se conhecem, que nunca se viram, nunca se falaram e elas vão fazendo um mesmo projeto, né? Então, o autor do projeto não é a gente, é Deus. Aí a gente precisa estar aberto. Eu vi aí um livro muito bom, Caçadores de Deus, realmente. Eu li esse Eu livro tenho muitos ele anos também, atrás. irmão. Muito bom esse livro. Tem alguns aqui que Esse eu tenho que livro passar para os irmãos desembolsarem o escorpião do bolso, né? Tem um muito bom, né? Esse aqui é bom. Esse é bom, irmãos. Esse livro é fantástico. Ele passou quase 60 dias só na água. Chegou um momento que a esposa dele achou que ele estava ficando doido. Porque o peso da responsabilidade do avivamento veio sobre as costas dele. Né? Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de intercessão. Né? Tive algumas, né? Não foram muitas. Mas não é fácil, não, irmãos. Você ter a responsabilidade de interceder é complicado, porque você vai sentir tudo, você vai viver uma intensidade, você vai sentir a dor de Deus, a dor do homem, a dor da cidade. E aí, quando você vai ver, você parece que você tá ficando doido mesmo, o psicológico não aguenta. Ele fala desse uhum, momento e do momento que a presença veio e restaurou ele, assim, foi. uhum. Então tem um. E olha só,
100 anos e a gente está falando dele. Uhum. São sementes que ficam, né? Ficam. Então a gente tem que pensar no que Deus quer que a gente faça, porque se o grão de trigo não cair, não morrer, ele não dá fruto, né? Uhum. E para o avivamento vai ser necessário que o eu, né, seja esmagado, que as nossas vontades sejam subjugadas para que a vontade de Deus prevaleça e aconteça em nossas vidas, né? E eu tive uma experiência, a senhora é de Mogi, né, pastora? Sim, Mogi das Mogi. Cruzes. Isso, Mogi das Cruzes. Eu tive aí, eu acho que tem um mês, não sei se vai ter um mês. E eu estava com o pastor André, a gente passou no centro da cidade. Eu olhei para uma praça, e na hora que eu olhei, eu vi um monte de jovens de branco. Falei, fiquei com aquilo no meu coração. Falei, o que está acontecendo aqui? Aí o pastor André começou a falar das profecias passadas que tem acerca do. Eu falei, ué, Deus está falando. Falei, pastor, depois de algum tempo, eu estava no shopping aqui em Diadema, com a minha esposa. Eu olhei aquela multidão de pessoas e eu comecei a chorar. E minha esposa, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, é a presença de Deus. Ela já acostumou, né? Ela falou assim, às vezes ele chora, ele tá rindo, ele tá falando em língua, normal. É o ministério dele. E quando eu vi aqueles jovens, eu vi uma nuvem dourada e prateada vindo sobre a região. Eu vi nitidamente ela se aproximando assim, ó. E aí o Senhor falou comigo, os campos estão brancos, Glória. a terra está pronta, o avivamento virá. Eu falei, uau, uau. Aí quando aconteceu que o Bolsonaro não ganhou no primeiro turno, porque muita gente falava, vai ganhar no primeiro turno. Eu falei, irmãos, não vai. Aí todo mundo falou, mas irmão, você tá louco, pastor? Eu falei, irmãos, não vai, Deus está trabalhando. Deus não faz como a gente quer. E quando não deu, aí eu entendi o start do Senhor. Eu falei, o Senhor permitiu isso para que a igreja realmente se posicione em oração, porque Deus quer varrer a nação brasileira. E é o que tem acontecido. Nitidamente a gente vê a atmosfera diferente. A gente vê, assim, a gente que está mais tempo E aí com o Deus tem Senhor, um vê. avivamento para Mogi, pastora. Deus Amém. Eu tem algo, recebo. Deus tem algo poderoso para Mogi, algo poderoso. Eu Glória. vi os jovens todos de camisa branca naquela praça, cantando, louvando e adorando a Deus. Eu vi nitidamente uma unção sobre eles assim muito forte que vai sarar a terra, vai sarar a Glória. terra, né? E há uma sequidão em Mogi, na atmosfera de Mogi ainda. Mas Deus vai, através dos jovens, através das pessoas. Eu vi as igrejas saindo das paredes e se reunindo. Por isso que eu vi as camisas brancas. Não vai ter a denominação, denominação tal. Não. Vai ser o corpo de Cristo. E vai ser tremendo. Vai ser uma comunhão, uma explosão de salvação violenta, Glória a pastor. Deus. Eu Violenta. recebo. Essa questão da Chorei, sequidão. mas... Pastor André pregou esses dias lá na igreja e no final do culto a Paula me deu uma palavra, a esposa dele. E ela me deu uma palavra que falava disso, sobre uma chuva que estava vindo sobre a igreja, né? Sobre eu ter plantado em tempo de seca, mas que a chuva estava chegando. E aí eu guardei aquilo, ela falou só para mim, eu guardei. No culto de domingo, o irmão estava ministrando louvor e começou a chorar e falou: "Tô vendo uma chuva sobre a igreja". E aí eu senti a E a palavra testificação que eu do entreguei para a culto. senhora sobre o fogo, lembra? Sei que a É, primeira vez que falou. eu, Você tá eu fui falando. juntando uma coisa na outra, eu falei, realmente, Deus está trazendo algo mesmo, né? E assim, eu tenho sentido, eu fui numa conferência em Ribeirão Preto, alguns dias atrás, uma semana atrás, uma conferência da minha igreja, né, da Quadrangular, e foi sobre crescimento de igreja. Eu voltei, eu olho para as cadeiras da minha igreja, as que estão vazias, e eu não enxergo elas vazias mais, sabe? Eu tenho uma certeza, uma convicção de que vai vir gente, que as pessoas vão ter sede, fome da palavra e vão querer Deus. Assim, é uma convicção, uma certeza tão grande que, assim, já direcionou totalmente diferente o meu trabalho na igreja, porque eu tenho que ter estrutura para receber quem vai vir. É o poder da presença, né? A gente não fica contando o que a gente está vendo ali na hora, a gente está com o olhar lá na frente. Então a gente Uau. já começou umas reformas porque a visão não está mais aqui na realidade de hoje. Está na promessa de Deus. Então a gente já sai do natural e já começa a viver
no sobrenatural. E assim, eu me peguei preocupada de não ter lugar, mas ainda Uau! tem. Mas o É, coração da gente pula, né? Ele salta. a Ele sai dimensão de um da fé tempo, cresce, né? ele sai de O um coração tempo anda na e fé. alcança outro, né? Outra visão, outra dimensão, realmente. Isso é maravilhoso. Uau! Eu tenho uma mensagem sobre isso que eu falo sobre a sua promessa está na frente, não atrás. A sua promessa Uhum. está diante de você. Deus não trata com o passado, Deus trata com o futuro, né? Amém. E a definição do seu futuro é o seu presente. Se você decidir crer, naturalmente você transiciona do natural para o sobrenatural. E muita gente acha que o sobrenatural é algo tão difícil de alcançar, só que é simples. É quando você decide crer, como a pastora decidiu crer. Ela não tem ninguém agora, mas Ah, eu estou entendendo que vai ter. Labascuri cantarabás. Eu estou entendendo que vai ter. Eu não sei o que você tem passado, que está me ouvindo, mas a sua promessa está à frente de você. Se você decidir crer nessa promessa, acabou, irmão. Acabou. Acabou. O testemunho do meu livro, pastor, é parecido com o seu. Eu fui numa conferência com pastores de avivamento no sul. No sul. Esse livro é um projeto de 3 anos parados. Que eu começava ele, só que eu não conseguia terminar. Falava assim, eu tinha uma ideia inicial, mas eu não conseguia dar sequência. Eu ficava travado. Falei, tá bom, vou orar, vou jejuar mais. Lá nesse encontro foi um realinhamento de rota, né? Até abro meu coração aqui. Porque eu comecei a pastorear muito e no meu chamado, né, o cerne do meu chamado é avivamento. Tanto é que quando eu me converti já veio todas as literaturas de avivamento. Eu não busquei nenhuma, veio para as minhas mãos, literatura de avivamento. Eu comecei a ler. Olha o nível, mas Deus, tá, mas por que isso? Por quê? Não, eu não quero isso para minha vida. Assim, o povo acha que eu sou louco, o povo fica caindo no meio da rua. Eu vou pregar, os povos ficam chorando, caindo, rolando. Não, Deus, não, isso não é para mim, não. Eu quero ser normal, não quero isso. Mas não adianta. E lá o Espírito Santo me pegou. Ele falou: olha, alinha a rota, volta aqui, ó, nesse centro aqui, desse jeito que eu te quero. Eu falei, amém, Senhor. Aí no quarto de hotel, ele entrou de novo, a nuvem ficou lá, ficou uma nuvem, uma névoa no quarto, tratando comigo, eu comecei a chorar. E ali ele falou assim, eu estou destravando o livro para a tua vida. Fiquei 40 dias sem dormir. Eu dormia 2 horas por dia, 40 dias. Eu tentava deitar, ele vinha, não, levanta e começa a escrever. Aí eu, quando eu terminava de escrever o capítulo, eu conseguia dormir 2 horas. Aí eu voltava. Ele agora você vai orar, vai interceder. E no primeiro podcast, depois eu mando para a pastora que me chamaram para fazer um podcast e explicar um pouco sobre o meu chamado profético. O nome do livro até então era Mensagens Proféticas de Avivamento. No dia que eu fui fazer a capa, né, que foi tudo milagre, pastora, tudo milagre, sem ter R$ 1. Eu falei, Deus, não é possível. Aí eu entendi outra coisa, irmão. A providência de Deus na tua vida vai entrar quando você der o passo. Uhum. Se Deus falar para você e você não der o passo, a providência não vai chegar. Você tem que agir em fé. Você tem que agir em fé. E aí, quando eu fui pagar a página, o Espírito Santo me pegou e eu coloquei o joelho no chão, comecei a chorar. Ele falou comigo, olha, esse livro não é teu. Eu falei, amém, Senhor. Esse livro é meu. E o nome dele não vai ser esse. O nome dele vai ser Rio de Fogo Soprado Espírito. Aí eu falei, Glória a uau, não é que é mais comercial mesmo? O senhor manja, Jesus, o senhor manja demais. Deus. Manja de Ai, meu tudo, Deus né? do céu. Ele manja de tudo, né? Ele manja, rapaz, você é mais como. Olha que eu fiz marketing, você é melhor do que eu. E aí foi, ele falou que era capa azul e amarela. E você vai pedir para esse design fazer, não vai ser o design da gráfica, vai ser esse menino que vai fazer para mim. Ele é um cristão, ele é um pastor e trabalha com design. E foi assim. E aí, irmãos, esse aqui é bom, mas olha só. Esse aqui é melhor. Amém. E, pastor, a gente tirou Amém. 100, eu acho que tem 8 agora. Tem um mês que eu lancei esse livro. Glória a Deus. Tá, já Que está na bênção. Alemanha, está na França, está na Europa, já chegou lá. Então, são coisas que realmente, e vários Uhum. testemunhos, vários testemunhos. E eu vou guardar aqui o da pastora, né? Para enviar para a pastora Amém. como uma semente, né? A gente que semeia, a Glória a gente Deus. colhe, irmão. Amém.
vai ser certamente, né? bênção. Amém. E assim, Deus põe no meu coração para falar para os pastores que estão aqui na live agora, que às vezes olham a realidade e estão enxergando só a realidade natural. Deus não chamou você para olhar o natural. O natural qualquer homem vê. Pessoas Uau, espirituais enxergam o espiritual, né? Os homens e mulheres de Deus que são guiados pelo Espírito, a visão é outra. A, a gente precisa romper, né, com essa nossa lógica, muitas vezes, de achar que a gente vai gerar as coisas. A gente não vai gerar nada. Quem gera é a presença de Deus. E começar a acreditar realmente naquilo que a gente está falando. Porque a gente fala, Deus vai te prosperar, mas olha para a igreja, às vezes o coração fecha. Fala, Deus, não está acontecendo. A gente tem que começar a olhar e vivenciar aquilo que Deus está querendo fazer através da nossa vida. A gente tem que ampliar a visão. Eu confesso que assim Deus nos últimos dias tem mudado minha forma de ver. Quando eu olho para a igreja eu vejo outra coisa, né? Quando a gente está cheio da presença, você olha uma pessoa problemática, você não vê um problema. Você vê alguém que precisa de tratamento, aleluia. de cuidado. Sua visão muda, né? Os problemas não ficam tão grandes, eles ficam menores, porque você tem a solução para os problemas. Você carrega em você aquilo que vai fazer a diferença. Então, esses ministérios que estão muito pesados, que está muito sofrido, está muito custoso, está precisando de um momento ali na presença, vai ser transformador. Não que eu não esteja dizendo que alguém não tem a presença, não é isso. Mas talvez está precisando abrir a visão mesmo para aquilo que Deus quer fazer. E Deus não chamou nenhum pastor para ser envergonhado. Deus não chamou nenhum de nós para ser derrotado. Deus chamou a gente para viver uma vida abundante, para romper. Nós estamos aqui para saquear o inferno. As portas do inferno vão resistir a nós. Então, a gente vai viver de glória em glória, de vitória em vitória. Então, a gente precisa viver isso realmente. Assim, eu tenho visto no dia a dia muitos ministérios, assim, muitos pastores se sentindo derrotados. Mesmo que a boca deles diga que eles são, que a igreja é mais do que vencedora, eles se sentem derrotados. E Deus quer mudar, transformar. Essa presença quer gerar em você essa força de acordar animado, acordar motivado, não se cansar, né? A palavra fala, né? Quando veio a chuva sobre Israel, Elias saiu correndo na frente da carruagem do rei Acabe. Ele correu mais que os cavalos do rei. Um homem cheio do Espírito Santo não vive cansado, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, não se fadigarão. Então, assim, a gente vê ministérios muito difíceis e isso não. Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer fazer a gente. Dizem os jovens lá da minha igreja, Deus quer que a gente voe, né? Eles usam muito esse termo. Vou voar. Deus quer a gente voando, voando alto, a gente é águia. Então, pastores que estão ouvindo aí, muda sua visão, vai para sua igreja fazer uma oração sozinho lá, olha para a igreja, olha para aquelas cadeiras, olha, fica você e Deus lá dentro. Chama Deus para mudar você, para você ver as coisas como ele vê, porque às vezes a nossa visão fica contaminada. A gente recebe tanta pedrada, tanta situação, tanto ataque espiritual, que a gente perde a visão. E a gente não pode perder a visão das coisas de Deus. Porque se a gente perder a visão, a gente não sabe para onde vai. E a gente precisa ir na direção de Deus. A gente pode se perder no caminho. Então, assim, eu vejo muitos ministérios no dia a dia, as pessoas que eu conheço, muita gente cansada. E esse cansaço, não que ele não seja humano, ele é. Porque até Elias cansou. Até Elias se desgastou e falou: eu quero morrer, não aguento mais. Muita luta. Verdade. Mas nessa hora ele não estava tendo a visão completa da realidade, porque ele falou, só fiquei eu, e Deus mostra para ele que ainda tinha 7.000 joelhos que não se dobraram. Geralmente quem está cansado não está vendo o tanto de reforço que tem ao seu redor, o tanto de gente que pode te ajudar, o quanto tem gente orando por você. Esse cansaço extremo é a falta de visão real das coisas de Deus. Quem desespera não está vendo tudo, que nem o moço
do profeta Eliseu, que falou: estamos cercados. E ele falou: Senhor, abre os olhos dele. E ele viu que era maior o exército do que estavam com ele do que o inimigo. Quando a gente está com a visão certa, a gente não desespera, a gente não cansa excessivamente. A gente cansa, vai para a presença de Deus, descansa e volta com gás, com ânimo. Então, que os pastores recebam essa palavra, sejam renovados, recebam uma visão Amém. de Deus. Seu ministério não é um peso, seu ministério é glória, seu ministério é honra, é privilégio. Amém. Não tem Amém. dinheiro na Glória a terra que Deus. pague, né? A gente vê uma vida caída e depois a gente pregar, a gente ministrar e ver ela de pé. Não tem dinheiro no mundo que pague isso, né? Não tem. Então, não tem honra humana que seja dada, por isso que vai ser entregue só lá no céu mesmo. A recompensa, o galardão é lá. Então, Amém. voltar nossa visão para as coisas reais, assim, voltar nossa visão para o que Deus tem. Não, a gente compara a igreja, né? Uma vez eu vi uma pessoa falar assim: ah, fulano tem uma igrejinha. Eu falei: meu Deus, não existe igrejinha. Toda igreja é a Pastor Ed noiva de fala Cristo. isso. Pastor Ed, ele tá Não aqui na live, existe ele fala igreja. isso. É, Quem tem ministério pequeno é o capeta. Ele fala pra mim, Pastor Ed. assim, a igreja pode ser dois ou três. O dono da igreja está lá no meio dela. Como que ela pode ser pequena? Ela é uma força, ela é uma potência. E o diabo tem enganado a igreja, fazendo ela enxergar como se ela não fosse preciosa, valiosa, como se meia dúzia de irmãos não tivesse valor. Tem, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, por mais que Deus nos deu algumas ovelhas, a gente precisa entender isso, que aquelas, algumas são muito preciosas, o nosso chamado é muito precioso, e a gente deve fazer ele com muito amor, porque aí Deus vai acrescentando a cada dia os que se hão de salvar. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus, irmãos. Se a pastora, né, falou ao nosso coração, Deus usou ela tremendamente, né? Que mansidão, né? Diferente do profeta aqui, né? Jesus amado. Né? Mas, brincadeiras à parte, irmãos, é realmente isso que a pastora tem falado, né? Nós temos crido, profetizado, repreendido também o espírito de orfandade, como disse o pastor, nos cega. Esse espírito coloca a gente em cativeiro. Em vez da gente ser herdeiro, a gente acaba sendo escravo. Não entende que nós já somos herdeiros e no tempo certo a herança chega nas nossas vidas. E é muito interessante, né? Quando a gente fala de avivamento, que é o cerne da minha vida, né? Fazer o quê? Eu lembro da minha igreja que eu pastoreei, a pastora falou dos jovens. O primeiro grupo que foi pego pelo fogo foi os jovens. Foi o primeiro. O fogo pegou neles, pegou a igreja toda. E no meio da palavra, pastora, não tinha culto mais, porque eles pegavam no meio da palavra, levantava, gritando, Jesus, eu te amo, e ia para o meio da rua. Aquilo pegou uma proporção que não precisava fazer evangelismo. Eu chegava na igreja, no culto de oração de segunda, 7h30, 7 horas já tinha pessoa na porta, esperando abrir a igreja. E pessoas que não têm prática de oração. Não são pessoas que eles creem, não, pessoas que você vê assim. E ficava lá, falando, meu Deus, a presença de Deus. E eu Uhum. creio que o Brasil todo vai ver muito mais ainda, muito mais, muito mais. A igreja da pastora vai viver também muito mais, porque tem uma semente, né? A Amy, ela lançou uma semente, né? E eu creio que Deus vai restaurar e resgatar essa semente Em que a nome de Amy, Jesus. né, Amy McPherson viveu, sobrenatural. Eu estudei muito também. Ela estudei todos, né? Tem alguns que tocam mais o meu coração, tem alguns que devem tocar mais o coração da pastora, mas a experiência da Amy é sobrenatural, né? E o que É. Deus fez, né? Quando eu lembro de um testemunho dela, que ela sai, vai pro meio da rua, levanta as mãos e fica parada, né? E todo Aham. mundo para na rua e fica olhando. Irmão, que é coisa de louco, cara. Que é coisa de maluca. Né? O evangelismo já quebrando toda a tradição, toda a religiosidade. Porque quando o É. Espírito Santo vem, ele quebra a religiosidade, ele quebra a tradição, ele quebra todos os nossos protocolos, ele coloca estratégias. Ouça o que eu estou te dizendo, irmãos, ele vai te dar estratégias que você até hoje não teve. Ele vai te dar Aleluia. estratégias que até hoje você não teve. Vai ser coisas do céu, coisas inéditas, né? Porque vai vir um espírito
Espírito com uma unção apostólica. E muita gente não sabe que a unção apostólica é pioneirismo. São coisas pioneiras que vêm para confundir o reino das trevas. O reino das trevas não sabe o que fazer. Quando explode, ele não consegue identificar. Né? E Emi, ela tinha esse espírito apostólico. Então ela para no meio da rua e fica com as mãos estendidas. Espera, não é tremendo. E todo mundo para, né? Cheio de gente, né? Correu para o lugar de culto e pediu para alguém fechar a porta ainda. Um monte de gente correu atrás dela esperando. O que ela tem para falar? O que está acontecendo? Fecha a porta. Ela foi e pregou a salvação ali. E cura, milagre, maravilhas aconteceram. Seja estratégias que Deus vai dar para pastores, Deus vai dar para nós, para alcançar pessoas, para tocar vidas, né? E é lindo porque, como a pastora falou, ele nos pega e muda. Ele nos leva a lugares que a gente não pensou. Quando ele me colocou para fazer o digital, eu falei, meu Deus, mas eu não, né? Aprender a mexer com câmera, estar em frente de câmera, é tudo coisa nova para mim. Mas se ele colocou, Deus vai capacitando, né? E é isso, irmãos, né? E eu creio no avivamento, que nós venhamos ter um olhar para fora, né? Não só dentro da igreja, mas creio que a igreja vai sair para fora e vai impactar o mundo como já foi, vai voltar a ser, em nome de Jesus. Amém, pastor? Eu via o senhor trabalhando e te dando bênçãos financeiras, tá bom? Recursos financeiros. Glória a Deus, recebo, pastor. Amém. Eu vi o senhor trabalhando nessa área da sua vida e vai vir recursos, honras, tá bom? Amém. Da parte de Deus. Deus vai te honrar, Deus vai te levar a lugares ainda que você não pisou, tá bom? Vai vir convite em lugares que você não pisou. Eu vejo pessoas da sua denominação que são, dentro da hierarquia delas, são maiores e você vai começar a ter acesso a essas pessoas que hoje você não tem. Você vai começar a ter acesso e o que Deus vai fazer na sua lei, camando lá ciaramagassuri andarala barabashiri anderebabas. E o que Deus está para fazer na sua igreja, no seu ministério, vai reverberar no ouvido deles. Vai reverberar no ouvido deles. E a única coisa que a gente pede, né, como profeta, seja uma guardiã da presença, né? Guarde a presença. E isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Tá bom? Deus vai ter muitas mudanças, até geográficas, para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Mudanças de bairro até, o Senhor mostra para mim. Geográficas, o Senhor vai fazer algo aí na sua vida. Tá bom? Glória a Deus no seu ministério. Amém, meus irmãos. Né? Deixar a pastoral, meia-noite 16, deixar a pastora descansar, né? Porque o pastor tem um trabalho bem extenso, né? É uma guerra, é uma briga o dia todo. Amém? Irmãos que estão na live, obrigado por ter ficado com a gente até agora. Agradeço a vida de vocês, amém? E agora não tem mais 9, só tem 8, né? Porque eu vou mandar um para a pastora, senão vai ficar para a próxima tiragem. E irmãos, corre porque está acabando, é uma bênção de Deus. Amém? Deus abençoe, viu, pastor? Quiser falar mais alguma coisa, quiser fazer uma oração por nós, fique em paz. Amém. Agradeço a oportunidade, pastor, sua confiança aí, a honra de poder falar aqui no seu espaço e que a gente esteja aberto, né? Realmente para conhecer o povo de Deus, a gente é um povo só, lutando pelo mesmo rei, somos do mesmo reino, né? Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui nessa live. Eu não sei o que o seu coração precisa hoje, mas eu sei que Deus é poderoso e fiel para lhe entregar. E Amém. eu quero fazer uma oração também para encerrar, se o pastor permitir. Amém? Pode. Por Senhor favor, Deus, pastor. muito obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada porque o Senhor está aqui entre nós. Obrigada pela presença do Teu Espírito. Que essa presença, Senhor Deus, seja acrescentada dentro de cada lar, de cada vida, Pai. Que, Senhor, dentro de cada igreja, de cada irmão que está acompanhando aqui agora, Senhor, essa chama da presença, do fogo do Senhor, venha, Senhor Deus, ser aumentada, venha ser acrescentada, venha ser alimentada, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida do profeta, que o Senhor continue honrando ele, sua casa, sua família, fortalecendo, entregando o que vem do alto, Senhor, para que ele entregue para a tua igreja, Senhor Deus, a direção, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por me fazer conhecer a Ele, Senhor Deus, as pessoas que estão aqui. Obrigada por essas
novas conexões que o Senhor cria, que elas sejam de bênção, de vitória para todos nós, em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, viu, pastora? Tenha uma boa Eu noite. que agradeço. Bem, um bom final de semana aí, né? Que a semana já está se Amém. iniciando. E creio que em breve Deus tem coisas grandes para nós. Vamos só contar testemunhos de Amém. vitória. Amém. Amém. Quando vier Amém. para Mogi, avisa a gente, tá bom? Amém. Tem que ver com o pastor André. Acho que no mês que vem, no meio, alguma coisa assim, a gente vai ter alguma coisa na igreja dele lá. Aí Vamos vamos ver. marcar para o pastor ir lá conhecer nossa igreja também, ministrar lá. Amém? Amém. Sim, Deus é fiel. Amém. E irmãos, né? Pastora Fabiana, orem pela vida dela, orem pela família dela, orem pelo ministério dela, porque Deus está projetando algo grande na vida dela e é necessário uma cobertura de oração, porque o inimigo, ele sabe, né? Depois que a gente libera a palavra profética, ela tem dois pesos. Nosso coração é invadido pela fé da palavra, mas o inimigo, ele ouve. Aquilo que era mistério passa a não ser mistério e é revelado. Aquilo que é só mistério está na mente de Deus e muitas vezes no nosso coração. E a gente perde a bênção porque às vezes a gente fala aquilo que é mistério. O diabo ouve e ele trabalha contra nas nossas emoções. Não que ele impede a palavra de Deus, mas as nossas emoções nos destoam daquilo que é a realidade. E a bênção fica atrasada, às vezes até retida. Então, né, vamos orar porque Deus tem revelado, e Deus tem falado, e Deus tem usado pessoas para confirmar no coração dela. Então, a guerra espiritual vai vir também, né, pastora? Mas fica firme, porque Amém. Deus tem um fogo. Aleluia. Deus vai te Glória a Deus. sacudir. Ai, meu Deus, eu não gosto disso demais. Deus vai te sacudir. Aleluia. Deus vai te sacudir, pastora. Vai ser forte, meu Jesus amado. Mas não dá medo porque a gente sabe que o que vem de Deus é bom. É Mas bom, é esse bom, é esse bom, é sacudir bom. dá ó, Senhor. Esses dias eu estava ministrando uma ativação profética em Ribeirão e o pastor pediu para eu ministrar a oferta. Eu falei, amém, irmão. Sabe que profeta ministrando oferta é coisa de louco também, né? Aí eu falei, irmãos, vocês vão começar a receber o poder de Deus, nós queremos começar a ofertar. Fizeram uma fila, os 3 primeiros pastores que ofertaram, pum, 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 e não tinha ninguém para segurar os homens. Os homens grandão assim, ó, pum, pum. Falei, vixe, Jesus, e agora? Quando eu fui ver, o culto já estava todo mundo chapado, já aleluiado, já. Foi bênção de Deus. Glória a Deus. Amém, pastor? Deus abençoe. Amém? Amém. Deus Amém. O pastor abençoe. André está falando aqui, ó. Deus abençoe, pastores, maravilhosa live. Oi, pastor. Deus abençoe sua vida. Amém. Pastora, obrigado mesmo. Um abração aí na família, no ministério. Estamos orando. Conte conosco, conte com a nossa intercessão, conte com a nossa ajuda. Estamos aqui para somar e liberar o rio, né? Que Deus nos estabeleceu, né? Fugir tanto desse chamado de avivamento, mas é o que me faz feliz, né? Então, Deus Amém. abençoe, pastora. Fica na paz. Amém. Tá bom? Amém. Tá, pastor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, meus irmãos. Glória a Deus, né? Pastor André ficou com a gente aí, glória a Deus. Amém. Amanhã vai estar o pastor Ariston com a gente, né? Ele arrumou a internet dele foi arrumada, né? E amanhã vai ser com ele. Ele tem um testemunho muito lindo também acerca de avivamento, o que Deus fez quando a igreja dele entrou em avivamento. Simplesmente eles construíram uma igreja que hoje 300 pessoas brincando, uma igreja com uma estrutura de primeiro mundo. Quando o avivamento veio, algo assim explodiu, né, na vida dele lá, o avivamento. E nós estamos orando e nós estamos crendo que a chuva serôdia vai cair. Amém, pastor André? A chuva serôdia vai cair, pastor Ed, a chuva serôdia vai cair sobre as nossas vidas e vai também nos impulsionar para coisas novas. Porque quando a glória de Deus nos toca, as coisas aceleram, amém? Quando a presença nos toca, há uma aceleração sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe e fica na paz. Tchau, tchau, meus irmãos.